Olá, eu sou o pastor Gildásio Bispo, prazer estar com você através deste canal. Nós estamos de volta agora com a última lição desse trimestre. O trimestre falou sobre a supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Esta última lição, a lição de número 13, tem um título muito sugestivo e importante: a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. 1 Timóteo 4,13. A verdade prática diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Nós temos para esta última lição, fechando o nosso trimestre, a leitura bíblica em 1 Timóteo 4, 6 a 16. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Nós temos alguns objetivos para esta última lição, que são: primeiro, o primeiro objetivo é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo. O segundo objetivo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E terceiro, enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Nosso objetivo nessa lição, prezados amigos, ouvintes, seguidores, assinantes do nosso canal, você que é cristão, você que não é cristão, você que é aluno da escola dominical, você que é professor, nosso objetivo é mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la? Precisamos primeiro compreendê-la para pôr em prática seus ensinamentos. Por isso, mais do que ler, é vital estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em toda a justiça. Confira aí em sua Bíblia, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Que nós possamos compreender que, independente do seu tempo de conversão, você que é convertido ao Evangelho, nós precisamos continuar aprendizes, não é? Da palavra de Deus, marchando para a nossa pátria celestial. Portanto, a escola bíblica dominical é, além de uma dádiva, é um privilégio e uma necessidade para todo cristão. Então, não abdique da escola dominical, não deixe de participar, de frequentar, de ser assíduo aluno desta EBD, nossa Escola Bíblica Dominical. Iniciando aqui nossos comentários sucintos, nós temos que ser bem rápidos.
objetivos, porque a lição é muito grande, muito vasta, o assunto muito profundo, e nós precisamos aqui dar apenas subsídios para enriquecimento da nossa escola bíblica dominical, esta última aula. A educação cristã tem como finalidade a formação espiritual e o desenvolvimento do caráter do cristão. A escola dominical, dentre outras coisas, é uma agência educadora no contexto da igreja. A fonte para o ensino é a Bíblia Sagrada, que é a autoridade suprema de fé e prática para o salvo em Cristo. Então, a leitura e o estudo das Sagradas Escrituras servem de base, para o conteúdo programático a ser observado tanto em sala de aula como também fora dela. Nesta primeira parte, a Bíblia é o livro-texto da escola bíblica dominical. A escola dominical é, por excelência, uma escola de ensino bíblico, de ensinamento bíblico. As revistas que integram o currículo são lições bíblicas. Eu vou aqui mostrar para vocês, mostrar a capa aqui da lição desse trimestre, a supremacia das Escrituras. Então, nossas lições são assim. Cada trimestre são 3 meses de ricas lições. Geralmente são 13 lições para o trimestre. Então, a Bíblia é o livro base, de ensino-aprendizagem. O currículo preserva a autoridade suprema da palavra de Deus como única regra infalível de fé e prática, segundo está em 2 Timóteo, capítulo 3, 14 a 17, que a palavra de Deus é apta para ensinar, para redarguir, para ensinar, para instruir em justiça, o qual nós lemos aqui que Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo. Ensinar. A prática pedagógica na escola bíblica dominical. No contexto de nossa EBD, é muito importante observar a metodologia, bem como o objetivo a ser alcançado em cada lição. Aí cada professor tem que ter seu roteiro de aula, seu plano de aula, para seguir e alcançar os objetivos. Desse modo, torna-se indispensável que o texto bíblico, o texto da palavra de Deus, seja o referencial permanente da nossa prática pedagógica. Nesse sentido, o ensino não deve ser limitado à transferência tão somente de conhecimentos. Não. Mas, sobretudo, o estudo das verdades reveladas deve instruir, expor e corrigir o erro, a fim de produzir verdadeira transformação na velha natureza. Então, a escola bíblica dominical terá cumprido seu papel educacional cristão quando for perceptível as mudanças nas vidas dos alunos que vão mostrar, dar provas de que a escola bíblica dominical ela é eficaz. O padrão ético e moral. A Bíblia é a principal fundamentação para a ética e a moral cristã. O texto bíblico é divinamente inspirado e, portanto, permanece inalterado. Os valores cristãos são permanentes, são imutáveis. A palavra de Deus não pode ser relativizada, revogada ou ajustada aos interesses humanos. Assim, no propósito de cumprir o seu papel de instituição educadora, a escola bíblica dominical também atua como multiplicadora dos princípios éticos e dos valores morais da fé cristã. Então, a igreja que zela pelo ensino sólido das lições bíblicas não será influenciada pelo erro, não é influenciada pelos erros, pelas heresias, mas estabelece o padrão moral e ético a ser observado pelos cristãos, pelos seus alunos que estão constantemente nas classes aprendendo ali acerca da palavra de Deus. Desde as classes as classes infantis, tem maternal, tem juniores, tem as classes infantis ali até chegar a juniores, adolescentes,
até chegar às classes adultas. Então, a palavra de Deus ela é sempre o nosso guia principal, né? A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática para o nosso ensino na escola bíblica dominical. Assuntos, eles são trazidos para as classes, para serem discutidos, aprendidos ali com a palavra de Deus como base. A educação cristã e a formação de líderes na Bíblia. Vamos ver. Conceito de educação cristã. A palavra educação vem do latim educare, que significa literalmente guiar, instruir, conduzir para fora. No texto do Novo Testamento, destaca-se a palavra grega paideia com o sentido de instrução, instruir, instrução. Em referência à criança, a palavra tem sentido de treinamento e correção. No caso de adultos, se refere ao que desenvolve a alma, corrigindo erros e controlando as paixões, as concupiscências. Em virtude disso, a educação cristã se fundamenta na revelação divina. Seu livro-texto é a Bíblia, a palavra de Deus. Sua ocupação é o ensino sistemático e contínuo das doutrinas bíblicas. Muito importante, nós costumamos dizer que o aluno que frequenta a escola bíblica dominical, que é assíduo e que tira proveito ali daquelas aulas que são ministradas todos os domingos, é uma pessoa que tem uma formação sólida cristã, tem um caráter formado, um caráter cristão estabelecido, formado ali desde as bases. Então, essa pessoa tem uma diferença muito grande, tem maturidade, tem uma firmeza maior, pode observar. Então, a educação cristã ela é muito importante na vida do ser humano. O Senhor Jesus confiou à igreja a tarefa da grande comissão. Foi uma ordenança proclamadora de um mandato educacional. É responsabilidade dos discípulos de Cristo evangelizar e ensinar. Nesse aspecto, a escola dominical desempenha com excelência o papel de agência educadora, evangelizadora, ensinadora, não é? Atendendo os dois lados da ordem do Senhor Jesus. Então, na compreensão do pastor que é saudoso, nosso irmão Antônio Gilberto, ele enfatizava que são 3 os principais objetivos da educação cristã. Preste atenção. Primeiro objetivo, ganhar almas para Jesus. Segundo objetivo, desenvolver a espiritualidade e o caráter cristão. E por último, treinar o cristão para o serviço do mestre. Então, é importante também o discipulado da pessoa que logo se converte. O discipulado ele traz essa riqueza para a pessoa convertida. A capacitação dos alunos. Capacitar significa tornar capaz, preparar e qualificar. Na educação cristã, o processo de desenvolvimento do caráter e a habilitação do cristão para servir no reino de Deus acontece por meio do estudo acurado da Bíblia. Desse modo, os alunos são formados não apenas como leitores do texto bíblico, mas qualificados ao exame minucioso das Escrituras. Então, essa meta somente pode ser atingida por meio da leitura diária das Sagradas Escrituras sob a iluminação do Espírito Santo e da aplicação dos princípios hermenêuticos, tais aí como algumas regras gramaticais e o contexto histórico e literário da Bíblia. Isso é importante também. Fechando aqui esse bloco de subsídios, de resumo de comentários, nós queremos enfatizar que quem deseja ter Jesus como mestre precisa se portar como um discípulo aluno. A prática diária da leitura bíblica é uma disciplina primordial ao genuíno discípulo de Cristo. Então, por que estudar a Bíblia? Certo autor anônimo corretamente declarou: a Bíblia é Deus falando ao homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando através do homem, é Deus falando como homem, é Deus falando a favor do homem, mas é sempre Deus falando, porque a palavra escrita Deus deixou como
Escritura Sagrada para o nosso bem, para o nosso aprendizado, para o nosso enriquecimento espiritual. A disciplina cristã tem relação com colocar as coisas em ordem, a obediência de regras. O termo discípulo também está relacionado com a disciplina. Discípulo, disciplina. E por isso, todo autêntico discípulo é disciplinado a ficar na ordem, né? A colocar as coisas em ordem. Assim, em termos gerais, o zelo espiritual de um discípulo de Cristo repousa na prática das disciplinas cristãs. Dentre elas, a oração, a leitura da Bíblia e o jejum. A disciplina não é um meio de salvação, mas por meio dela conhecemos a perfeita vontade de Deus. A disciplina cristã requer sempre regularidade. Então, precisamos ter a prioridade na busca dessas riquezas, a santificação, e os demais assuntos cristãos para a nossa vida. Então nós queremos fechar essa parte do comentário aqui, essa última lição, dizendo o seguinte: a educação cristã fundamenta o currículo, da escola dominical, a gente costuma chamar EBD, Escola Bíblica Dominical. Então, a palavra de Deus, ela é o texto, básico, o texto que nós usamos para as nossas aulas. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter cristão, preparar o salvo para o serviço cristão, etc. Então, nesse propósito, todos os alunos são instruídos à leitura da Bíblia, sobretudo a pautar suas vidas na autoridade suprema das Sagradas Escrituras. Isso é muito importante. Então, vamos fechar esse trimestre agradecendo a Deus por tão preciosas lições. Nós tivemos 13 lições importantíssimas. A autoridade da Bíblia, a inspiração divina da Bíblia. A terceira lição foi a inerrância da Bíblia. A quarta lição foi a estrutura da Bíblia. A quinta lição, como ler as Escrituras. A lição 6, a Bíblia como um guia para a vida. A lição 7, a Bíblia transforma as pessoas. Lição 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Lição 9, as histórias e as poesias falam ao coração. A de número 10, as profecias despertam e trazem a esperança. Lição de número 11, Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. A lição 12, que foi a lição passada, as epístolas instruem e formam os cristãos. E essa lição de hoje, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Agradecemos a sua atenção, a sua participação. Inscreva-se neste canal, assine, coloque aí seus comentários. Você pode participar conosco e o YouTube vai entender que nossos conteúdos são importantes e vai, então, indicar para outras pessoas. Nós queremos agradecer a todos. Nosso muito obrigado e até um próximo vídeo. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos nesta oportunidade. Louvamos o teu nome, Senhor, pela tua grande bondade para conosco, pelas lições preciosas que estudamos neste trimestre, Senhor. Te agradecemos pelo privilégio de estar aqui, Senhor, na tua presença, transmitindo estes assuntos bíblicos que evangelizam, educam, instruem e preparam os cristãos, Senhor, para a maturidade. Deus eterno, é no nome de Jesus, o teu Filho, que nós te pedimos as tuas bênçãos, Senhor, e te agradecemos. Em nome do Senhor, nós te louvamos, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.